E o gás, eles já estavam fora do jogo industrial, convencional, mas estão entrando no jogo de novo. Isso pode acontecer conosco. Então, eu estou vendo progresso em várias frentes, mas nada disso. Tudo isso é assim. A preocupação é assim, xingar a Bachelet, xingar a mulher do Macron, chamar a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. Você falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Não existe mulher feia. Existe mulher observada do ângulo errado. Então, Paulo Guedes hoje, em um discurso para empresários em Fortaleza, disse algumas coisas bem interessantes que não dá para entender por que o governo segue esse caminho. Na verdade dá para entender, a gente sabe por que a ignorância foi legitimada, é isso aí, não precisa mais se esconder esse tipo de coisa. Mas eu queria ler para você algumas coisas. O ministro fez críticas para o jornalismo, que ficou tentando minimizar o que o Bolsonaro já falou sobre Macron, sobre a mulher de Macron. Tentou minimizar o que ele falou sobre a ex-presidente do Chile também. Mas algumas coisas ele disse, eu vou abrir aspas para você porque é inacreditável. Às vezes parece que é implicância do jornalismo, é implicância da oposição, é implicância inclusive daqueles que estavam no governo e acabam virando as costas para o Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Mas não, isso aqui não tem justificativa. Abre aspas porque o Paulo Guedes disse: o que eu vejo nos jornais é ele xingando. Aí ele cita a ex-presidente do Chile, a Michelle, que chamou a mulher do Macron de feia, a mulher do presidente Emmanuel Macron da França, né? Aí ele continua: mas ela é feia mesmo, não é nenhuma mentira. É importante ressaltar que quando ele diz isso aqui, o que eu vejo nos jornais é que ele xingou a ex-presidente do Chile e que chamou a mulher do presidente da França de feia, e ele diz: mas é feia mesmo, não é nenhuma mentira. É sobre risos e aplausos. Quando ele está falando isso daqui, que ele está criticando o jornalismo brasileiro, que existem ascensões econômicas, existem acertos econômicos que não viram notícia, é basicamente isso. Eles querem que o jornal e jornalistas virem uma assessoria, fiquem só falando bem do presidente. O presidente saiu de casa, tomou um café da manhã, foi visitar não sei quem, conversou com não sei o que, foi lá, viu um avião não sei daqui de um governo de 2014 e era isso. É isso que o governo Bolsonaro e o Bolsonaro quer. Eles querem jornalistas e jornais fazendo assessoria para eles. Ponto. Aí, tudo isso aqui em aplausos e sorrisos. Mas ela é feia mesmo, não é nenhuma mentira, em aplausos e sorrisos. Aí ele continua dizendo o seguinte, depois que foi interrompido em aplausos e sorrisos, né? Não existe mulher feia. O que existe é mulher vista pelo ângulo ruim. E aí mais risadas e mais aplausos nessas frases desse ministro maravilhoso, Paulo Guedes, que mostra a postura dele, mostra como ele é uma pessoa educada há muito tempo. Quando ele falou sobre a Argentina, quando ele falou com jornalistas argentinos e argentinas também. Esse é o ministro. Um exemplo maravilhoso, né? Nós estamos muito bem de ministros. Até por isso ele não é um dos mais populares do governo Bolsonaro. Até por isso que Sérgio Moro é o mais popular entre todos os ministros. E olha que curioso, Sérgio Moro é o mais popular dos ministros, mesmo ainda depois de toda essa Vaza Jato, mesmo de todo o histórico da Lava Jato. Aí no caso para eleitores do Bolsonaro que são lavajatistas, apesar de tudo isso, Sérgio Moro é mais popular do que Bolsonaro, mas não é tão popular assim, né? Para todo esse histórico que ele tem e que ele deveria ter uma popularidade lá em cima
por isso da Lava Jato e tudo mais. Eu imagino que ele perdeu alguns pontos com algumas pessoas depois da Vaza Jato, depois das conversas e áudios da Lava Jato que o The Intercept Brasil foram revelando. Agora, ainda assim, muito se explica por que Sérgio Moro é um dos mais populares. Porque Sérgio Moro fala muito pouco. Se a gente der oportunidade para o Sérgio Moro falar, assim como o Paulo Guedes tem essa oportunidade, ele fala e fala bastante, não fala muito, mas sempre que ele aparece falando, ele fala besteira, ele fala merda, e aí obviamente a popularidade dele cai. Exatamente igual o Ricardo Salles. Quando o Ricardo Salles abre a boca, quando o Ricardo Salles fala, quando ele dá a entrevista para youtuber que faz parte da supremacia branca, por exemplo, ele perde a popularidade. Quando a Damares abre a boca para falar, ela perde a popularidade. Quando o presidente da República abre a boca para falar, ele perde a popularidade. Inclusive ele já está sendo, o presidente da República, daí no caso Jair Bolsonaro, já está sendo, eles estão dando dicas para que o presidente não fale nada, não dê entrevista quando ele estiver saindo de um lugar e indo para outro. Eles querem que o presidente saia do ponto em que ele está, no caso da onde ele estava, entre para dentro do carro, entre, no caso, né, não vou ficar sendo redundante, entre dentro do carro, de novo, redundante, e aí vá para onde ele tem que ir. Não dê entrevista nesse meio do caminho, porque cada vez que o presidente resolve abrir a boca para falar, ele fala besteira, a popularidade dele cai, a crise do país aumenta, o dólar vai lá em cima. Isso tudo é um governo, isso mostra inclusive como esse governo é despreparado, como esse governo é feito de gente que não deveria estar onde está. Porque todos eles, não é possível que você não percebe a capacidade que todas essas pessoas têm de abrir a boca e diminuir a popularidade. Porque quando abre a boca, fala besteira. Quando abre a boca, eles falam alguma coisa que deveria ser, no mínimo, nada apropriado para o local ou pelo menos para o cargo em que eles estão. Deveria ser isso. Quando, por exemplo, o Paulo Guedes diz esse tipo de coisa, é feia mesmo, não é nenhuma mentira, ele recebe aplausos. Aí no caso ele está falando para um nicho, não me surpreende nada ele tá dando ali falando alguma coisa para empresários e ser aplaudido e receber risadas depois de falar esse tipo de coisa, não me surpreende. Agora, Paulo Guedes saiu dessa bolinha que ele vivia, desse mundo que não existe, que é o Paulo Guedes acha que o mundo é esse mundinho dele e ele pode fazer todas as reformas da Previdência. O que você está fazendo, cara? Conda comendo tudo aqui. Ele acha que ele pode fazer essas reformas aí da Previdência que ele imagina que vai solucionar todos os problemas do país, justamente porque vivia nessa bolinha dele. Agora que ele não vive mais, não tem o que fazer. Quando ele fala esse tipo de coisa, vira notícia. Quando ele fala esse tipo de coisa, estoura a bolha. E isso que o ministro falou, você pode ter certeza, vai circular o mundo também. Vai circular o mundo junto com as falas do presidente. E aí você tem uma unificação de que o governo inteiro, não só o presidente, mas o governo inteiro do Brasil apoia, endossa e continua falando esse tipo de coisa sobre a mulher de Macron, sobre a ex-presidente chilena. E aí como é que fica para nós? Qual é a imagem que a gente quer passar? Depois você não quer sanções sendo feitas, como por exemplo as marcas que eu fiz um vídeo que deixaram de comprar o couro brasileiro. Elas informaram que não vão mais comprar o couro brasileiro, enquanto não tiver, obviamente, toda uma certificação que eles vão exigindo do histórico, porque eles querem ter certeza que aquele couro não esteja auxiliando no desmatamento ou em queimadas na Amazônia. É justo, eu consigo entender toda essa gente preocupada, eu consigo entender toda essa gente questionando se o Brasil está num caminho democrático ou não. Eu consigo entender, de verdade, eu consigo entender. Vendo um ministro falando desse jeito, vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Eu acho que todo mundo nesse governo tem que fechar a boca, parar de falar. E você já vai entender porque no próximo vídeo que eu vou postar, onde eu tenho que mandar o Bolsonaro calar a boca. Aqui você se inscreve no canal,
Primeiro comentário fixado vai ter um link pro Apoia-se, minhas redes sociais. Até um próximo vídeo. Para! Deixa eu gravar, cara. Tchau.